programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Frente a Frente com o Capital Humano da Ciência Climática Brasileira. Neste 11º episódio, nossa convidada é a cientista Mercedes Maria da Cunha Bustamante. A pesquisadora é bióloga formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com mestrado em Ciências Agrárias, Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Geobotânica pela Universitat Trier. Mercedes é docente da Universidade de Brasília e suas áreas de especialidade são ecologia de ecossistemas, cerrado, mudanças no uso da terra, a mudanças ambientais globais. A cientista integra o painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, e é uma das autoras da terceira parte do relatório voltado à mitigação, com concentração nos temas de agricultura, floresta e outros usos da terra. Também é membro eleito da Academia Brasileira de Ciências e da The World Academy of Sciences, entre outras organizações. Professora Mercedes Bustamante, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc. A primeira pergunta, que eu faço para a senhora é justamente o que a aproximou, da ciência das mudanças climáticas. Qual foi esse caminho que a senhora percorreu de motivação? Bom, eu sou formada em ciências biológicas, e já depois, quando eu comecei a fazer o meu mestrado, eu já me interessei muito por essa interação entre os seres vivos, e as transformações do ambiente. No caso, eu trabalhava principalmente com plantas, E continuei depois no doutorado com essa temática, precisamente quando eu estava fazendo doutorado, que essa questão das mudanças climáticas, elas começaram a ganhar um pouco mais de corpo, na discussão científica. Eu comecei a acompanhar esse tema, embora não trabalhando ainda diretamente com isso, e quando eu retornei ao Brasil do doutorado, essa questão começou, então, a entrar um pouco mais na minha atividade de pesquisa, exatamente entendendo como é que esses processos poderiam afetar os biomas brasileiros. E, assim, no aspecto da infância e da adolescência, houve alguma coisa, assim, que a tenha inspirado também? Eu sempre gostei de ciências, Então, a ciência sempre foi uma disciplina dentro da escola que me chamava muita atenção, E a biologia, em particular, dentro das ciências, Então, acho que tinha um pouco já esse lado, de trabalhar um pouco essa interação entre organismos e meio ambiente, E como os organismos se acoplam, essas variações ambientais. Mas era muito mais um entendimento, eu acho, um pouco do processo científico, e menos da questão das mudanças ambientais globais, que nessa época ainda não eram tão emergentes, Então, eu gostaria que a senhora pudesse falar a respeito do capítulo que a senhora foi responsável no 6º relatório agora do IPCC. Tá. O setor que a gente chama de agricultura, florestas e outros usos da terra, globalmente ele responde por aproximadamente 23% das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, ele é um setor bastante importante para a gente trabalhar o que a gente chama de mitigação, ou seja, como é que a gente reduz as emissões, contribuindo para esse esforço global de conter o avanço das mudanças do clima. E esse setor tem também uma particularidade em relação aos outros setores da economia, porque ele pode contribuir também com o sequestro de carbono. Ou seja, a gente pode trabalhar não só reduzindo as emissões, mas também retirando carbono da atmosfera através da atividade de crescimento das plantas, da fotossíntese, quando a gente planta florestas, ou a forma como a gente cultiva os nossos alimentos. Então, ele é um setor central para a discussão da mudança do clima, para a degradação do solo, como é que a gente combate também, e ao mesmo tempo ele tem muitas particularidades exatamente porque ele é central para a segurança alimentar. Então, como é que nós vamos conseguir resolver a questão da mudança do clima, da contribuição desse setor para as emissões, sem comprometer a segurança alimentar, sobretudo daquelas populações mais carentes? E, ao mesmo tempo, esse setor ele é muito importante porque ele olha também a questão do papel dos ecossistemas naturais, O que está envolvido aí quando a gente chama de florestas, na verdade são florestas, são savanas, são áreas de mangue, são áreas úmidas, ou seja, os sistemas naturais que são os nossos aliados, sequestrando e armazenando esse carbono na sua biomassa, Então, ele é um
um setor bastante importante, porque ele lida com a questão da mudança climática, lida com a questão da conservação e lida com a questão da segurança alimentar. E, professora, tendo em vista os eventos extremos que a gente vivencia hoje, né, nem é construção de cenário, né, a gente fala de uma realidade do período contemporâneo, né? O que a senhora poderia dizer, assim, no tocante à insegurança alimentar, né, diante de toda essa situação que a gente vivencia? Esse é um ponto extremamente relevante, que o sexto relatório, a primeira parte do sexto relatório, foi publicada agora em agosto, né, que é o aumento da frequência desses eventos extremos, e como você colocou, já não é uma visão para o futuro, é uma realidade, é uma situação que nós já estamos vivendo. E a agricultura, em particular, ela tem uma grande vulnerabilidade a esses eventos extremos, exatamente por ela ser uma atividade que precisa da estabilidade climática, né? Então, um ciclo de cultivo, ele tem que ser relativamente previsível em termos das condições ambientais, para definir quando você planta, o período de desenvolvimento da cultura, depois como é que você vai colher, e a qualidade, né, a quantidade e a qualidade do que vai ser produzido dentro daquele ciclo de cultivo. Então, se as condições climáticas elas são muito variáveis, ou a gente tem um evento de seca extrema no meio de um período em que deveria estar chovendo, ou se chove em excesso, né, o outro extremo também é prejudicial para a agricultura. Ou como a gente teve também esse ano no Brasil, uma semana com temperaturas muito baixas, isso resulta também no impacto, né, para aquelas plantações, né, culturas que já estavam no campo produzindo. Então, é extremamente importante a gente pensar nisso, que esses eventos extremos, né, além dos problemas que a gente já vê de impacto na infraestrutura, impacto na vida das pessoas, né, porque a gente tem, né, associado aí também a casos, né, de mortalidade, ele tem um impacto também que permanece porque ele gera queda na produção de alimentos, que leva ao aumento de preços, a inflação, então também tem um impacto na economia muito grande, né? E é um aspecto que a gente vê, né, todos os dias, né, como consumidores também, né, dentro dos estabelecimentos, o aumento, né, vertiginoso dos preços, né, e as perdas de safras que são observadas também, né, professora? Isso é muito importante destacar, né, a relação que o clima tem com o nosso cotidiano e com a nossa economia, né? Com certeza. E também gostaria que a senhora pudesse falar um pouco a respeito dos trabalhos que a senhora está envolvida, de estudos internacionais quanto à importância da conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Talvez explicar primeiro, né, o que vem a ser os serviços ecossistêmicos, né, para o nosso internauta, e depois falar sobre esses estudos. Bom, esse é um ponto muito importante, como eu comentei com vocês, a gente vê que os sistemas naturais, né, os nossos ecossistemas bem preservados, eles são aliados no combate às mudanças do clima, né? Eles contribuem para retirar carbono da atmosfera, eles contribuem para armazenar esse carbono, e ao mesmo tempo esses sistemas bem preservados, eles também são aliados na nossa adaptação aos impactos da mudança do clima. Então, por exemplo, áreas costeiras que têm os seus manguezais protegidos, os manguezais são a primeira barreira de proteção dessas zonas costeiras, por exemplo, para o avanço do nível do mar ou para eventos extremos nas zonas costeiras. Bom, os ecossistemas naturais, como a gente comentou anteriormente, eles têm um papel muito importante, né, no combate às mudanças climáticas, né? Eles são os nossos aliados, porque eles ajudam no sequestro de carbono, eles ajudam no armazenamento do carbono e, ao mesmo tempo, eles apoiam a questão da adaptação à mudança do clima. Então, ou seja, num sistema em que você tem os sistemas naturais protegidos, saudáveis, né, isso contribui a reduzir, por exemplo, o impacto dos eventos extremos, como nós comentamos anteriormente. Esses sistemas naturais, para funcionarem, para estarem saudáveis, né, resilientes, eles precisam da biodiversidade. A biodiversidade, ou seja, a variedade das formas de vida, a riqueza de espécies que a gente tem, ela contribui para o funcionamento desses ecossistemas. Então, quanto mais diversos esses sistemas forem, mais resilientes eles são a essas perturbações. Então, a saúde dos ecossistemas está diretamente ligada à conservação da biodiversidade. E o que a gente chama de serviços ecossistêmicos são aquelas funções dos ecossistemas que nós nos apropriamos para o nosso bem-estar.
Então, quando a gente, por exemplo, fala em produção de água pelos ecossistemas, é um serviço ecossistêmico. Por quê? Porque a água que a gente consome depende da precipitação, que é interceptada pela vegetação, armazenada no solo e drena para as bacias hidrográficas. Então, essa função de armazenamento, conservação de água, é um serviço ecossistêmico. A produção de alimentos é um serviço ecossistêmico. A regulação do clima, né? A proteção contra as doenças, porque o sistema biodiverso, né, você tem menos possibilidade de propagação de doenças. Então, o nosso bem-estar, o bem-estar humano, ele é diretamente dependente da saúde dos ecossistemas e, por sua vez, depende também da conservação da biodiversidade. Então, essas três coisas, elas estão juntas, né? Os seres humanos precisam, né, para o seu bem-estar, de ecossistemas naturais bem preservados, e esses ecossistemas naturais bem preservados, para que eles funcionem bem, eles precisam da biodiversidade. Então, essa discussão hoje, que a gente fala, não pode ser separada. Quando a gente fala em combater mudanças do clima, ela tem que ser aliada da proteção, da conservação da natureza e da conservação da biodiversidade. A próxima questão, né, que eu quero abordar com a senhora é que a senhora é especialista na área do cerrado, principalmente, né, em seus estudos. Como está a saúde do bioma? O cerrado brasileiro hoje é bastante preocupante, exatamente porque o cerrado ele vive hoje uma convergência de várias crises ambientais, né? Ele vem sendo transformado em uma taxa muito rápida e muito intensa, então ele já perdeu aí nos últimos 40 anos, né, mais 50% da sua cobertura original. Os 50% que permanecem, na verdade, também já estão bastante degradados e fragmentados, e, ao mesmo tempo, também ele sofre as consequências das mudanças ambientais globais. Então, a gente começa a ver períodos de seca mais extremos e mais prolongados. Então, já nos últimos anos, já tem sido períodos em que a gente observa, né, uma precipitação abaixo da média. Então, preocupa bastante essa situação do cerrado, porque ele também é um sistema, né, onde o fogo é um fator natural, mas o que a gente vem observando nos últimos anos, né, é uma mudança do regime do fogo pela atividade humana, então ele vem queimando mais e mais frequentemente, e isso significa que quanto mais frequentes são essas queimadas, menor é o intervalo entre uma queimada e outra, e menos tempo a vegetação tem para se recuperar, introduzindo então um processo de degradação da vegetação do cerrado. E isso é bastante preocupante, porque boa parte do Brasil é abastecido pela água, que é armazenada e conservada no cerrado. Né? E quando a gente fala em savana, a gente sabe que a savana, aparentemente comparada à Amazônia, ela não tem aquela pujança, mas é extremamente importante, né, rica. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho da importância da savana, né, que é o cerrado. As savanas são biomas extremamente importantes no mundo todo, né? São áreas também de alta biodiversidade, então o cerrado, por exemplo, é a savana mais biodiversa do mundo, ocupa uma vasta extensão territorial, né? Não só na América do Sul, mas na África, a gente tem savanas na Ásia também, e elas são sistemas que têm essa mistura, né, entre árvores, arbustos e um estrato rasteiro, onde predominam aí as gramíneas, né, a vegetação mais baixinha, que a gente chama, né? E exatamente esse mosaico de vegetação que é parte importante das savanas. E isso a gente também tem uma fauna que é bastante rica, porque é uma fauna que utiliza árvores, arbustos e esse estrato rasteiro. Então, é importante a gente também pensar que as savanas foram o primeiro bioma de ocupação humana. Então, elas também estão ligadas à própria história, né, da evolução da espécie humana. No caso do Cerrado brasileiro, a gente também tem uma sociodiversidade, uma diversidade social, uma diversidade humana muito grande associada ao bioma cerrado. Então, são povos indígenas, comunidades quilombolas, outras comunidades tradicionais, gerazeiras, raizeiras, ribeirinhos, quebradeiras de coco. Então, quando a gente tem essa diversidade ambiental, ela também está associada a uma diversidade humana, um tecido, que eu falo, social, que é muito rico e que é parte da identidade do Brasil, né, que a gente deveria cuidar e preservar também. E, professora, no tocante à água, que é algo importante, acho que a gente está vivenciando essa crise hídrica, energética, de segurança alimentar, né, todas conjugadas, e justamente por ter o cerrado, né, como essa fonte, né, de água, as nascentes e também os aquíferos, né, eu não sei se a senhora poderia falar um pouquinho a respeito disso, que às vezes as pessoas pensam que é só, né,
em cima, mas a gente tem, né, embaixo do solo os aquíferos também. Isso é, o Cerrado, o Brasil tem 12 grandes regiões hidrográficas, né? O Cerrado contribui com 8 delas. E quando a gente pensa aí no ciclo hidrológico, se eu falo, a gente tem que conectar a água superficial, que é essa que a gente está vendo, né? E essa água profunda, né? Que é abastecida lentamente pela infiltração da água no solo. Então, essa correlação entre a água superficial e a água profunda, ela é muito importante, porque a água que a gente vai utilizar é exatamente essa água que foi sendo armazenada ao longo do tempo e que depois aflora nas nascentes, né? Então, são esses aquíferos que voltam à superfície e fornecem a água que a gente utiliza. Então, cuidar da água superficial também cuidar dessa água profunda, permitir que a gente tenha essa recarga, né, dessa água mais profunda e consiga manter, então, essa reserva para os períodos em que a gente tem menos disponibilidade hídrica. Então, de uma forma geral, eu acho que o Brasil tem cuidado muito mal, né, das suas águas, né, tanto das águas superficiais como das águas profundas, não só em termos quantitativos, a gente não utilizar bem, utilizar numa taxa maior do que a capacidade de recarga do sistema, mas também em termos qualitativos, né, a gente não ter o cuidado devido, né, com a contaminação dos corpos hídricos, com a contaminação do solo, que acaba resultando também na contaminação dessa água profunda. Então, eu acho que o Brasil tem problemas bastante críticos com um quadro de mudanças climáticas, cuja previsão para essa região, né, centro-sul da América do Sul, é uma redução da precipitação, uma demora da entrada das chuvas de verão, nós devíamos estar bastante preocupados com a forma como a gente gerencia os nossos recursos hídricos, né? É interessante esse ponto que a senhora destaca, que no sexto relatório, justamente eles dão uma ênfase para a América do Sul, né, de ser algo pior ainda, né, do quadro geral, é algo um pouco até assustador, né, gente, do que a gente está vendo já no hoje. É uma região em que a temperatura já tem subido acima do que aumenta a temperatura média, né, então, e nós já estamos numa faixa de temperatura muito alta, né, então a gente está basicamente na região tropical. Então, isso acende esse sinal de alerta, né, dessa perspectiva de ser um quadro bastante crítico, né, caso a gente não consiga efetivamente desacelerar esse processo de aquecimento. E, professora, a gente vê também que o Brasil ele tem muitas políticas ambientais, né, até rico, né, a gente fala que é um grande arcabouço legal. Entretanto, na implementação é extremamente difícil. E a gente vê as flexibilizações que estão sendo propostas, enfim, que isso acaba do uso de ocupação do solo, principalmente, né, a questão da agricultura, a questão da reserva legal, né, todos esses pontos, né. Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso também, na conjuntura do que a senhora já está observando, né, enquanto estudiosa aí dessa área. Esse ano passou até um pouco desapercebido, né, que a gente tem aí o aniversário de 40 anos, né, da Política Nacional de Meio Ambiente. E quando a gente olha a Política Nacional de Meio Ambiente, né, lá de 1981, é impressionante como ela foi inovadora, né, inovadora de colocar o tema de meio ambiente como uma questão transversal, foi inovadora na criação de mecanismos, né, como o próprio licenciamento ambiental, de proteção da sociedade com relação aos impactos, por exemplo, de grandes empreendimentos, de infraestrutura. Ela foi inovadora na questão da democratização da governança ambiental, ao criar um órgão como o CONAMA, né, que seria quase que uma assembleia ambiental, e boa parte daquilo que foi colocado na Política Nacional de Meio Ambiente depois constituiu o capítulo de meio ambiente da Constituição em 1988, que também é um capítulo bastante avançado. E o Brasil vinha paulatinamente realmente avançando, né, na questão de ter uma legislação moderna, robusta, que pudesse olhar a diversidade dos sistemas que nós temos, né. Infelizmente, principalmente a partir da reformulação do Código Florestal em 2012, né, a gente vem observando um retrocesso, né, nessa questão da discussão da legislação ambiental, da sua implementação, né, porque não basta ter a legislação, é preciso implementar e de forma bastante consistente. E a gente viu inicialmente por parte do Executivo Federal, sobretudo a partir de 2019, né, com as medidas infralegais,
E agora a gente está vendo no legislativo, né, o que a gente chama, a gente teve a boiada do executivo, agora a gente está tendo a boiada do legislativo, modificando ou tentando modificar projetos de lei, reduzindo, né, a proteção de unidades de conservação, toda a discussão sobre territórios indígenas. Então, há uma enorme preocupação, porque nós estamos no rumo errado da história, né? A gente começou de uma forma muito consistente, avançada, 40 anos atrás, quando talvez o mundo não estivesse tão atento, né, a essas questões. E, por outro lado, agora, em que há essa urgência para resolver uma crise ambiental, a gente toma o caminho errado, que é exatamente flexibilizar. E novamente, flexibilizar não é sinônimo de modernizar. A gente pode modernizar mantendo, né, tornar mais ágil a legislação, tudo isso é necessário, mas sem perder a proteção. Então, há uma preocupação enorme que esse é exatamente o pior momento, talvez, onde a gente precisaria estar refletindo em como é que a gente avança na questão da sustentabilidade, e a gente está perdido num debate de retrocessos ambientais, né? E, professora, a gente está na década da restauração ecossistêmica, né, promovida pela Organização das Nações Unidas, mas quando a gente vê, assim, que a temporalidade das recuperações não são tão, assim, rápidas, né, eu gostaria que a senhora pudesse falar, assim, em termos de Brasil, né, o que a gente pode esperar, o que seria necessário para realmente haver essa restauração. O Brasil tem, pelo Código Florestal, se a gente fosse seguir ali o Código Florestal, um grande passivo, né, de áreas a serem restauradas em propriedades privadas, né, nas chamadas áreas de reserva legal e nas áreas de proteção permanente, principalmente na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica, que são os biomas que têm maior passivo ambiental, ou seja, já pela lei que foi aprovada em 2012, já deveriam estar sendo restauradas, né? Então, a gente já perdeu aí um intervalo aí de 9 anos, né, que poderia ter avançado essa agenda da restauração no Brasil. Foi criado a lei, né, de proteção da vegetação nativa, que envolvia a questão da restauração, mas muito pouco avançou. E é preciso que a gente veja que a restauração, ela tem um papel importante para recuperar parte desses serviços ecossistêmicos que a gente já mencionou, aumentar o sequestro de carbono, então ele é um componente importante do combate das mudanças climáticas, e ao mesmo tempo ela pode ser uma alternativa econômica de desenvolvimento rural. Então, você ter cadeias, né, produtivas associadas à restauração pode ser uma forma também de gerar renda, né, para as propriedades, né, e para as populações rurais. Então, a gente está perdendo aí uma oportunidade social de gerar desenvolvimento, uma oportunidade econômica e uma oportunidade ambiental quando a gente não implementa essa agenda da restauração. Nós já perdemos 10 anos, mas eu acho que não significa que a gente não possa fazer mais nada. A gente tem que começar hoje, né, a retomar essa agenda de forma muito consistente e retomar olhando as características dos diferentes biomas brasileiros, né? Então, isso é sempre bom lembrar, que restaurar não é simplesmente plantar árvores, a gente tem que olhar as características dos sistemas de referência. Então, o Cerrado tem um objetivo de restauração que é diferente da Mata Atlântica, que é diferente da Amazônia, porque são biomas diferentes, né? E no tocante à questão da bioeconomia, né, que tem sido enfatizada nesses últimos anos agora, como é que a senhora vê a bioeconomia como um caminho, né, para esse processo? A bioeconomia ela tem aparecido em várias agendas importantes de governos, né, da União Europeia, né, de outros países, e ela merecia um lugar de mais destaque no Brasil, exatamente porque nós somos um país mega diverso. Então, a nossa diversidade, ela deveria ser uma fonte de riqueza, né? Ela não deve ser vista como um empecilho ao desenvolvimento, pelo contrário, ela tem que ser a base do desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, existe um enorme potencial, tanto em termos de moléculas, de fármacos, de cosméticos, de propriedades alimentícias, né, nutricionais, para outros usos, para substituição de materiais. Então, que está dentro, imagina como se você tem nessa enorme biodiversidade uma biblioteca gigantesca, cheia de informação, né, e talvez uma informação até para perguntas que a gente ainda nem ousou fazer, né. Então, quando a gente perde essa biodiversidade, sem nem abrir esse livro, né, isso é uma pena, né, a gente queima, né, um potencial futuro que o Brasil poderia ter.
E isso se associa, eu acho que também, Sucena, muito importante, ao Brasil ter uma comunidade científica forte para trabalhar a questão da biodiversidade, né? Então, a gente tem uma área forte não só no conhecimento taxonômico, ecológico, mas também uma área forte em biotecnologia, por exemplo. Então, a gente tem aí a oportunidade, a gente tem o recurso, né, biológico, o recurso genético, e a gente tem a capacidade científica para poder explorar isso. Então, o que está faltando exatamente é um conjunto de políticas públicas, uma concertação também com o setor privado, para fazer essa bioeconomia acontecer, né? Algumas iniciativas têm sido anunciadas mais na região amazônica, né, a respeito desse processo. Mas como a senhora falou, é algo assim que ainda está muito insípido, né, dentro do que poderia estar acontecendo. Para a dimensão do que poderia ser, exatamente. E, professora, com relação à Conferência do Clima, que vai ocorrer, a COP26, que está prevista para Glasgow, né, agora em novembro, como é que a senhora vê a mensagem da ciência? Exatamente, porque a gente vê que as negociações são pautadas, né, pela ciência, entretanto, as negociações não avançam, né? Então, há um conflito também nesse sentido, né? O que a senhora poderia dizer? Qual é o recado agora? O próprio relatório do IPCC, eu acho que ele já gerou uma base bem diferente, né? Se a gente pensar na conferência das partes, antes e depois da divulgação do relatório do IPCC em agosto, a gente vê que o relatório do IPCC colocou a urgência necessária com a contundência necessária. Eu acho que cabe agora aos políticos, aos tomadores de decisão e a toda a sociedade civil que vai estar lá presente, vai cobrar isso, gerar uma resposta à altura da urgência, da emergência que foi colocada no relatório. Então, não dá para, o que o relatório deixou muito claro, não dá para perder mais 30 anos, a gente não tem mais 30 anos. Essa próxima década, até 2030, ela está sendo colocada como uma década decisiva, para saber se a gente vai conseguir chegar ou não em 2100 com alguma coisa razoável em termos de combate das mudanças do clima. Então, não é pensar que a gente tem mais 70 anos, não temos, né? O que a gente tem agora são esses próximos 10 anos para fazer a virada de chave necessária. E é claro que tudo isso ganhou muita complexidade também com a questão da pandemia, né? A pandemia de Covid-19, ela colocou os países sob uma pressão muito maior, ela acentuou desigualdades sociais e econômicas, né? Ela vai exigir uma etapa de recuperação das cadeias de suprimentos, mas talvez seja a questão da gente ver a oportunidade que há nessa crise, né? E talvez nesse momento de reconstrução, ser o momento de se aplicar uma inovação, né? Não reconstruir, né? Como só reconstruir melhor, né? Eu acho que a gente tem que reconstruir de forma completamente diferente, não melhorar aquilo que a gente já tinha, mas realmente reestruturar em novos patamares a economia e as relações políticas também. Né? E professora, com o aumento do desmatamento na Amazônia, né, já virou até algo assim que a gente recorrente, né? Infelizmente a gente ouve e tem as metas, né, estipuladas também pelo Brasil para o comprometimento brasileiro. A gente vê que está em desacordo, né? O que isso pode comprometer, né, tendo em vista toda essa situação que a gente vive aqui no país? Eu acho que hoje, né, exatamente por conta dessa questão de ser uma emergência climática, de ter um acordo global assinado, os compromissos, eles não vão estar só no papel, né, a gente vai ser cobrado exatamente por ter ações efetivas que gerem resultados, né. Então, na questão do desmatamento no Brasil, o mundo inteiro hoje é capaz de monitorar o que acontece na cobertura vegetal do Brasil, né? A gente tem satélites dos diferentes países coletando dados, então não adianta dizer, né, que não é isso, não é bem isso que está acontecendo, não é queimada assim ou assado, porque o mundo inteiro é capaz de olhar isso hoje com seus próprios instrumentos, suas próprias capacidades, né? Então, esses compromissos, eles têm que ser olhados de forma muito séria, porque nós vamos ser cobrados por isso, né, e isso pode ter impacto sobre as relações comerciais, sobre a vinda de investimentos estrangeiros para o Brasil, mas eu acho que o ponto mais importante, Sucena, colocar, que o controle do desmatamento é um benefício para os próprios brasileiros, né. É claro que a agenda internacional é importante, esse esforço global é importante, mas os brasileiros são os que primeiro sentem efetivamente os efeitos negativos do desmatamento.
que a gente está vendo com essa seca, né, que a gente tem extrema agora, é o que a gente vê essa seca combinada com outros eventos extremos, como a gente viu as nuvens de poeira, né, que recentemente afetou cidades em São Paulo, parte de Minas Gerais. Isso afeta a saúde das pessoas, afeta a vida das pessoas, né, gera riscos, por exemplo, para o trânsito, etc., como a gente viu. Então, eu acho que compromissos de combate ao desmatamento, primeiro que olhar que são atividades ilegais, né? Então a gente já tem por obrigação combater as atividades ilegais, né? E por outro lado, os primeiros beneficiários, né, exatamente do controle do desmatamento são os brasileiros. Então essa é uma pauta que deveria ser a primeira na ordem aí do Brasil, e depois olhar as consequências que isso tem também globais, né, internacionais. Com relação à ciência, a gente vê, assim, infelizmente, um negacionismo, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros países, e que reforça também a necessidade de maior mobilização, né? Para que as pessoas não entrem nas questões das fake news, né? Que a gente já virou um jargão, né? Mas é o que a gente sabe, que a fake news, ela tem não é ignorância pela ignorância, né? Ela tem uma intenção, né? E isso é muito ruim, né, para a ciência. Como é que a senhora vê assim, um caminho para contornar tudo isso que está acontecendo? São vários os caminhos, eu acho que a gente precisa, na verdade, ter a atuação de vários setores, né? É um problema de comunicação, então os meios de comunicação têm um papel importante também, eu acho que com os checadores de notícias, isso é muito importante, deixar muito claramente o que é, o que não é verdadeiro. Eu acho que tem um papel importantíssimo da educação, né? O negacionismo com relação à ciência, ele também está associado ao processo de educação científica, né? De incorporação da ciência no cotidiano das pessoas. Eu digo, as pessoas não precisam ser cientistas, mas talvez entender como o método científico funciona. E isso está muito associado à educação, né? Como é que ela é vista lá nas escolas, como é que a gente prepara os nossos professores para essa discussão. E eu acho que também tem uma contribuição importante dos próprios cientistas, né? Que eles precisam se tornar mais vocais, eu digo, eles têm que se comunicar mais com a sociedade, buscar esses contatos, essas oportunidades, né, de divulgar o trabalho científico. E eu acho que tem também um fator de cidadania, né, Suciana? Eu acho que muito das fake news, né, elas acontecem naquelas chamadas bolhas, né? Cada um tem a sua, etc., né? Mas as pessoas, existem muitas pesquisas que mostram isso, elas são mais suscetíveis a ouvir um ponto contraditório, né? Quando vem de alguém que esteja próximo a elas, né? Então, é difícil, não é fácil, né? A gente entrar muitas vezes nesse debate, mas às vezes numa conversa entre amigos, entre familiares, etc., né? Pessoas mais próximas, a gente consiga aproximar um pouco mais, ou trazer um pouco mais essa outra visão, ou as visões diferentes de mundo, né? Agora, não há dúvida, né, que a ciência, ela vai ser fundamental para colocar a gente num rumo diferente para esse século, né? Para enfrentar essas crises. A gente não vai enfrentar essas crises, a sanitária não enfrentamos sem a ciência, e a crise ambiental também não vai ser enfrentada sem a ciência, né? E, professora, a Convenção da Biodiversidade, né, que o Brasil é signatário, né, e ratificou também tratados e acordos, como é que ela dialoga com a climática? Porque às vezes as pessoas acham que tudo é numa caixinha separada, né, e a gente sabe que não é, né? Como é que é esse diálogo, né, entre essas convenções? Elas têm pontos de conexão, porque quando a gente fala de clima, a gente também está falando de conservação da biodiversidade, como conversamos anteriormente. Quando a gente fala de conservação da biodiversidade, um dos principais vetores ou fatores que está levando à perda da biodiversidade são também as mudanças climáticas, né? Então, hoje, cada vez mais existe um movimento de aproximar mais essas convenções, né, e de trazer essa pauta mais próxima, ou seja, quando a gente implementa ações de conservação da biodiversidade, como é que a gente faz que isso seja uma situação de ganho-ganho, ou seja, como é que eu olho que isso também gere benefícios para o clima. Da mesma forma, a gente precisa ter um cuidado de, ao implementar medidas ou políticas para o clima, que elas não tenham um efeito negativo sobre a biodiversidade. Então, essa aproximação, ela hoje existe, mas o que vem sendo colocado é que ela precisa ser muito mais
forte, né, nesse sentido de aproveitar, inclusive, eu acho que 2021 é uma oportunidade, porque a gente vai ter a reunião das duas convenções, né, a da biodiversidade e a do clima, então 2021 está sendo visto como um ano de talvez tornar esse diálogo mais próximo e que as agendas de implementação também sejam mais próximas. E tem estudos recentes falando assim em extinções de milhares de espécies. Eu gostaria que a senhora pudesse explicar para a gente, né? Porque é um pouco assustador, né? Você ouvir algo taxativo, né? Com relação ao encaminhamento do que está acontecendo, né? É preciso a gente sempre lembrar, quando a gente começa lá nas primeiras aulas de ecologia, né, que existem 2 fatores ambientais que são fundamentais para a distribuição das espécies, né, para que elas tenham condições de ocupar um ambiente, crescer, se reproduzir ou se manter ali: temperatura e precipitação, que são exatamente os 2 fatores que a mudança climática está mexendo, né, ela está alterando os padrões de precipitação e os padrões de temperatura. Então, é por isso que há uma preocupação hoje tão grande, né, com esse vetor, né, de transformação do clima, né, a mudança do clima de origem antrópica, o impacto que isso vai ter sobre a distribuição das espécies e a capacidade das espécies de se adaptarem a essas novas condições. Só que isso se associa também a outros fatores, né, de transformação do meio ambiente, como, por exemplo, as mudanças no uso da terra. Porque uma das respostas das espécies, quando as condições ambientais mudam, é se mover, né? Elas se movem, elas migram para outras regiões onde as condições sejam mais favoráveis. Esse processo de migração, ele é extremamente dificultado, quando não impossibilitado, se a gente tem uma conversão muito grande da paisagem. Como é que as espécies vão agora migrar no meio de uma cidade? Né, se tem uma cidade no meio, entre a área que ela está e a área que lhe é favorável, elas vão ter que cruzar uma cidade. Como é que elas vão migrar no meio de uma plantação de soja, no meio de um pasto? Então, essas transformações, essa perda de hábitat, a degradação dos ambientes, ela se junta com a mudança do clima e ela tem um efeito sinérgico, né, aumentando as pressões para a manutenção das espécies. É por isso, então, que os modelos indicam hoje que a gente pode ter realmente uma extinção. E muitos já colocam, né, seria a grande sexta crise de extinção, né, porque fora isso você ainda tem poluição. Então você tem as invasões biológicas, ou seja, espécies exóticas que não pertencem àquele ambiente, que colonizam aquele ambiente e acabam eliminando a flora e a fauna nativas. Então, a biodiversidade está sendo hoje alvo de muitas pressões diferentes. Então, é como se você tivesse um organismo, e esse organismo já está com seu sistema imunológico debilitado e ainda tem contato com várias doenças diferentes. Então, essas múltiplas pressões hoje é que elas colocam um quadro bastante crítico para a perda da biodiversidade, né, para o declínio da biodiversidade. E eu gostaria só de ressaltar, a senhora explicou para nós, né, o que vem a ser a restauração, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas iniciativas proativas, né, que ocorrem no Brasil, né, em relação a esses processos, né, de recuperação. Não sei se a senhora poderia exemplificar algumas iniciativas que vêm nesse caminho também. Hoje você tem exemplos que até juntam um pouco também da parte da bioeconomia, como a gente já falou. É muito interessante a experiência da rede de sementes do Xingu, né, que envolve aí principalmente povos indígenas, comunidades tradicionais nessas áreas, né, e que nos últimos 14 anos eles têm trabalhado aí com coleta de mais de 200 espécies de sementes nativas, né, comercializando essas sementes, que são um substrato importantíssimo para a restauração, né? Você vai restaurar, o que você vai colocar? Da onde vai vir as sementes? Da onde vão vir as mudas, né? Se a gente quer restaurar utilizando uma vegetação diversa, a gente precisa também de ter uma diversidade de sementes, uma diversidade de mudas. Então, a rede de sementes do Xingu é uma iniciativa interessante, né, da gente de mostrar, né, que é possível, ao mesmo tempo, atacar o problema da degradação e ainda assim gerar uma cadeia produtiva, né, de renda, né. Existem iniciativas nos diferentes biomas brasileiros, né? Aqui no Cerrado também tem vários grupos de pesquisa trabalhando com formas de restauração apropriadas para o Cerrado, né? Que utilizem as espécies nativas do Cerrado, tanto árvores como as gramíneas, né? De que forma a gente pode facilitar essa propagação sem precisar cultivar as mudas, que é muito mais caro. Então, acho que
Os métodos, eles estão sendo desenvolvidos, alguns deles já estão bastante aplicáveis, né, já estão aí na prateleira para serem utilizados, e eu acho que a gente tem toda a capacidade de dar escala para esses processos se a gente tiver as políticas públicas adequadas, né, para apoiar essas iniciativas. E a gente está chegando aos momentos finais, mas tem mais uma questão que eu gostaria de abordar com a senhora, a questão dos corredores ecológicos, justamente, né, do que a senhora falou anteriormente, né, qual a importância, né, porque às vezes as pessoas não entendem, né, e onde tem iniciativas bem-sucedidas, né, que a senhora pudesse também exemplificar. Os corredores ecológicos hoje, eles são uma ferramenta muito importante da conservação, né, como a gente já falou, os nossos grandes biomas, né, eles vêm sendo desmatados, convertidos, e nesse processo, as áreas que vão permanecendo com vegetação natural, elas vão ficando como ilhas, né, com pequenos fragmentos dentro dessa paisagem convertida. Então, se você precisa promover, né, a migração de espécies, as espécies precisam procurar outras áreas por questão de utilização de recursos, né, porque tem uma área de vida maior, como é que elas vão percorrer já essa área transformada? Então, os corredores ecológicos, eles permitem conectar esses fragmentos isolados de vegetação nativa e favorecer o que a gente chama do fluxo gênico, né, a troca de material genético para permitir que você tenha mais diversidade genética também associada à biodiversidade. Então, você tem hoje várias regiões onde você tem mapeados a ideia dos grandes corredores ecológicos. Então, na Mata Atlântica, né, um corredor que liga reservas importantes na Mata Atlântica. Dentro do Cerrado também a gente tem alguns corredores prioritários para conectar esses fragmentos grandes de Cerrado. Então, o ideal é que você tenha geralmente esses corredores, por exemplo, associados a unidades de conservação, que são áreas grandes, né? Então, essa é uma preocupação que a gente vai ter que ter mais claramente aí no futuro, e aí eu gostaria de destacar muito o papel das propriedades privadas, né? Porque se a gente tem, pelo Código Florestal, que as propriedades privadas têm que reservar parte da sua área, né, que a gente chama da reserva legal, eles podem até explorar economicamente, só não podem desmatar. E as APPs, que são as áreas de proteção permanente, um desenho mais inteligente da distribuição dessas áreas de reserva legal nas propriedades permitiria gerar esses corredores importantes também. Então, eu acho que é uma questão da gente começar a trabalhar com os proprietários rurais também, na escala da paisagem, né? Como é que como você com seu vizinho, de repente vocês podem fazer um arranjo de distribuir essa reserva legal e acabar conectando esses fragmentos que junta com a propriedade que está ali do outro lado, que junta com uma reserva ecológica que está para cá, né? Então, acho que essa é uma discussão que talvez com um pouco de esforço, eu acho que é muito mais governança, né, um processo de diálogo, a gente consiga estabelecer. Seria uma relação do ganha-ganha, né, que a senhora falou, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que com um custo relativamente pequeno, mas com benefício muito grande, né? E, professora, eu agradeço a sua participação e eu gostaria que a senhora fizesse os seus comentários finais, né, que achar oportuno. Não, eu acho que só a mensagem final, eu não tenho dúvida que a gente está vivendo uma crise, né, sistêmica, aguda, que exige resposta rápida, e por ser exatamente uma crise sistêmica, a resposta também tem que ser sistêmica, né? Então, ela vai exigir aí um processo de concertação do poder público, do setor privado, da sociedade civil, dos diferentes países, das diferentes comunidades, para que a gente resolva esse problema, porque não tem uma solução tamanho único, né? A gente vai ter que pensar nas especificidades e, ao mesmo tempo, com o olho nesse contexto global. Então, é um momento em que, eu falo, a gente precisa exercer a capacidade de escuta, né? E a capacidade de doação, no sentido de buscar uma solução que seja minimamente razoável para todos, né? É isso. Muito obrigada. Gratidão, professora.